Durkheim e Moscovitch tiveram grandes papéis no que diz respeito à educação. Durkheim foi super importante, pois ele determinou o objeto de estudo da sociologia. Moscovitch determinou a teoria da representação social. Durkheim tinha 3 pontos: indivíduo, sociedade e educação. Durkheim entendia que a sociedade era superior ao indivíduo. Portanto, seguindo essas concepções, a sociedade existia independente do indivíduo, que este era um simples receptor de regras sociais, ou seja, o indivíduo ele apenas recebia as regras sociais ao qual ele estava inserido. Nós chamamos isso de funcionalismo, certo? Esse é o funcionalismo. Moscovici orienta que o comportamento do homem na sociedade é o senso comum. Ou seja, o homem ele tem o seu pensamento próprio, mas ele segue regras da sociedade, ele segue parâmetros da sociedade. Por exemplo, o homem ele pensa. Se ele pensa, logo ele existe. Mas ele pensa de acordo com os parâmetros da sociedade. De acordo com a teoria de Durkheim, podemos imaginar o homem com uma espécie de caixa vazia ser preenchida ao longo do tempo. Ou seja, nós seremos preenchidos com valores culturais, regras sociais. Nesse sentido, é a educação que transforma a criança desprovida de um senso social em uma peça ativa na sociedade. Nesse ponto de vista, o que eu entendi foi: a criança ela nasce e ela não nasce com a perspectiva social, com a formação social. A criança ela nasce com uma caixa vazia, ou seja, ela vai ser preenchida ao longo do tempo. Nesse sentido, podemos entender que como nascemos, somos igual caixas vazias, que seremos preenchidos com os valores culturais ao qual estamos inseridos. Vamos citar um breve exemplo ao qual observamos em nossas videoaulas. Por exemplo, você tem uma criança chinesa e você tem uma criança brasileira. As duas nascem sem as respectivas culturas, elas vão se adaptar às culturas ao país que elas foram inseridas. Aqui, no Brasil, o cachorro ele é visto como um animal de estimação, certo? Então logo nós saberemos que comer cachorro é errado. Na China é diferente. As crianças nascem com os valores culturais de que o cachorro ele pode ser um alimento. Então logo na China comer cachorro é certo. O mesmo exemplo pode ser seguido com a vaca. A vaca na Índia é sagrada, no Brasil, alimento. Os valores culturais servem tanto para religião, maneiras de vestir, tratar ou se comportar em sociedade. Como há países que você não pode entrar em casa com chinelo, outros países você não pode entrar descalço em casa. Valores culturais são adaptados. E a sociedade, a criança quando ela nasce, ela vai adquirindo, a partir do seu nascimento, valores culturais de acordo com a sociedade a qual ela está inserida. A educação, não só a educação que você recebe na escola, mas a educação que você recebe a partir do momento que você nasce, que é a educação que vem da família, ela já faz parte desse preenchimento dessa caixa que seria os valores culturais da criança. Esses valores culturais eles serão construídos, com o tempo, eles serão construídos com o tempo de vivência da criança, que ela vai se tornar criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, Isso será uma construção, desde o tempo da escola, o tempo de educação na família. Então, a criança, quando ela entra na escola, ela já é um cidadão, Ao ingressar na escola, ela já é um cidadão. A cidadania não está fora da pessoa, certo? Então, assim, o que a criança vai conviver em grupo, o que a criança, ao seu desenvolver, a sua adolescência, sua pré-adolescência, no que ela vai convivendo com um grupo, Eu não falo só o grupo escolar, eu falo o grupo em geral, todos os grupos sociais, sendo família, igreja, escola, principalmente escola, pois a escola na infância é o local onde a criança passa mais da metade da vida, certo?
13 anos da criança, ela passa na escola. Então, aquilo que ela for construindo na escola vai ser uma verdade em sua vida. Por exemplo, se você é criado em uma escola ao qual as regras serão de você não poderá agredir o seu colega, serão regras rígidas contra o bullying, contra preconceitos, logicamente você será criado em uma sociedade que ela não terá tolerância ao preconceito, à violência. Então isso fará parte da criança, mesmo que possivelmente no futuro ela possa desenvolver sua própria personalidade violenta. No convívio social, isso não será aceito, né? Isso será absorvido pela criança, e mesmo que se ela no futuro souber que ela está fazendo isso, ela entenderá que aquilo é errado, né? Ela terá a percepção de que aquilo que ela está fazendo é errado, porque isso não era aceito no grupo social que ela convive. O Japão é um grande exemplo desse tipo de educação para a formação de pessoas, pois no Japão as crianças já limpam a escola, né? Quando elas chegam, quando elas saem, elas têm aquele método de limpeza das escolas. Desse modo, quando as crianças saem da escola, elas vão praticar isso na rua, vão praticar isso na sociedade, porque a escola também é sociedade. Então, não faz diferença se elas praticam aquilo na escola ou aquilo em casa. Então você vê que o Japão é um dos países mais limpos que tem na Ásia, no mundo inteiro, né? Então você observa que esse modelo de educação ele tá ultrapassando as fronteiras da escola. Você vê que esse realmente é um grande exemplo de educação para a formação, um modelo de educação para a formação de sujeitos na sociedade, sujeitos ativos, certo? Então foi isso que abstraí, né, vendo o conteúdo e assistindo as videoaulas dessa matéria. Vou ficando por aqui, uma boa tarde.